Alô, Novaes, Fala, meu irmão. tá E me aí, vendo aí? tô te vendo. E você tá me vendo? Estou vendo. Parece que hoje as coisas tecnicamente estão funcionando. Perfeitamente. Nós estamos nos especializando. Exatamente. Olha que na última conversa que nós tivemos, você manifestou o seu alarme e a sua preocupação e o seu medo de que o Brasil fosse eliminado do torneio pré-olímpico e acabou acontecendo exatamente isso. Me diga alguma coisa sobre essa catástrofe. Não, é a situação do futebol brasileiro, não é? Você sabe que nas eliminatórias para a Copa do Mundo nós estamos em sexto lugar. É, ali na marca do pênalti. Se nós terminarmos assim, vamos ter que disputar com uma Oceania da vida aí, uma vaga. Vai ser engraçado. Então, é a situação do futebol brasileiro, quer dizer, ele já não é mais aquele, não é mais aquele. Agora eu quero saber o seguinte: como é que foi o carnaval aí nos Estados Unidos? O carnaval, o que é isso? Carnaval aqui. Fala. Não, você sabe que uma vez eu estava em Nova Orleans, numa Mardi Gras, Ah, lá existe. tinha uma parada. Pois é. Então, eu não sei se é só lá ou, de repente, passa aí na tua rua um Né? desfile. De jeito nenhum. O carnaval aqui nos Estados Unidos se limitou, e aliás foi uma coisa interessante, se limitou ao New York Times, 2 dias seguidos, dar uma grande divulgação ao carnaval brasileiro, primeiro com o Rio de Janeiro, porque eles descobriram, eles têm um correspondente aí no Rio de Janeiro, muito bom, aliás, Jack Nicas, se não me engano o nome dele. Ele descobriu umas fotos antigas do chamado Aham. intrudo, lá do tempo em que o carnaval carioca tinha o nome de intrudo, que o intrudo é uma introdução à quaresma, né? Então, É. antes da quaresma, que é um tempo de tristeza, vem a folia carnavalesca, e assim se chamava o carnaval no Rio de Janeiro, antigamente. E muito interessante as fotos e tal. E no dia seguinte, apareceu uma reportagem, primeira página do New York Times, Eu vi, se eu eu parar vi. para mostrar a você, do Ah, carnaval em Olinda. Estou quase destruindo aqui as minhas Carnaval instalações. em Olinda, pois é, aqueles bonecos gigantes de Olinda, né? E eles tinham um boneco do John Travolta. Então, Olha, o correspondente do New York Times se deu ao trabalho de ir a Olinda, em Pernambuco, e o New York Times tinha uma foto, uma reportagem em primeira página com uma foto do boneco do John Travolta, e explicando como é que é o carnaval em Olinda e por que que existe essa tradição, e quem é o cidadão que faz esses bonecos gigantes, né? Que aqui eles chamam de puppets, né? E ah, até o New York Times dizia, não parece nada com o John Travolta, mas é o John Travolta. Está aham. escrito John Travolta. Exatamente porque até hoje, no Carnaval de Olinda, eles desfilam com o boneco do John Travolta, isso para mim é um mistério. Mas se resumiu a isto, o Carnaval nos Estados Unidos, essas notícias sobre o Brasil, além de, é claro, notícias sobre o dengue, né? E parece que o dengue está. E a dona, minha mulher, está até perguntando, está querendo saber de você, porque nós estamos com viagem marcada para o Brasil, se Ah. realmente a situação do dengue aí está muito brava. Não, a situação está brava. Talvez vocês sejam recebidos no aeroporto pelo dengue. O dengue e a mulher Claro que dele. não. Eu espero que não, É. mas tá se propagando aí por todo o país aí essa. E o Rio de Janeiro não é exatamente o local onde há mais contágios, onde há mais doenças de dengue. O ponto central onde há a maior incidência de dengue é no Distrito Federal, talvez por causa dos políticos, né? A Ah, gente em Brasília. Brasília é São os onde há dengosos. São os é, dengosos. onde há a maior incidência de dengue. Mas Certo. o que está agora nas manchetes é a forma como o crime organizado deu as boas-vindas ao Lewandowski.
fazendo com que dois membros do Comando Vermelho escapassem de uma prisão de segurança máxima, se é que existe segurança máxima nas prisões do Brasil. Que coisa, hein? Então os caras escaparam, né? Subiram ali pelo telhado, pelo teto da prisão, lá do Xilindró, onde eles estavam, e Certo. depois pegaram uma ferramenta lá numa obra que estão fazendo no próprio presídio de Mossoró e cortaram o arame ali e foram embora. Certo. Agora, e se mandaram com muita rapidez, quer dizer, eles estão atrás agora, tem 300 pessoas, 300 homens, helicópteros, drones, porta-aviões, tem lá mais o que, lá em Mossoró, à procura dos dois caras, Que que coisa. saíram com uma certa vantagem, porque só 2 horas depois da fuga é que deram conta de que eles tinham fugido. E aí é que imobilizaram todo um esquema para correr atrás deles. Então, Aliás, a impressão que se tem aqui nos Estados Unidos, lendo as notícias que chegam do Brasil, é que o crime organizado no Brasil realmente é a coisa mais organizada que existe no país, né? não tenha dúvida. E eu acho, inclusive, que essas prisões, são 5 que existem no Brasil, de segurança máxima, elas são relativamente de segurança máxima, porque aqui, se o Comando Vermelho, ou o PCC, ou qualquer outra sociedade de crime organizado, os caras quiserem escapar da prisão, escapam, porque eles compram todos os agentes penitenciários e toda a população, mais todas as pessoas, mais funcionários que existam aí nos presídios. Quer dizer, não me surpreende que esses dois tenham fugido. E poderiam fugir todos até aqui nesse país, porque há o crime organizado hoje. Outro dia, inclusive, nós conversamos sobre isso aí num dos nossos programas, e eu perguntei a você se as lideranças do crime organizado já estavam na lista da Forbes, entre os milionários brasileiros, porque os caras têm dinheiro aí adoidado e vão comprando todo mundo, compra político. Falando em penitenciárias, em segurança máxima, segurança mínima, aqui nos Estados Unidos está repercutindo muito hoje a morte do Alexei Navalny, né? E o Joe Biden já apareceu na televisão culpando diretamente o Vladimir Putin sobre a morte do Navalny. É um tal negócio, ninguém vai saber ao certo jamais o que aconteceu, mas está tendo muita repercussão aqui. E o Joe Eu Biden, claro, vai aproveitar isso como mais uma arma eleitoral dele, porque ele alega que o Donald Trump e o Vladimir Putin são aliados. É verdade. Ninguém sabe se realmente são ou não são, mas o Donald Trump também está tendo que driblar aí as diversas investigações, né? Ações, né? Agora tem aí, ele foi recriminado aí por aquele crime ali cometido com a mulher aí, Ele drama. foi acusado de estuprar uma escritora, Foi isso, então. a Lewis Carroll, se a memória não me engana, e foi considerado culpado e está nos chamados palpos de aranha, né? Por vai ser condenado, provavelmente, foi condenado, no caso, a pagar uma grande indenização, já disse que não pode pagar, já está achando meios de não pagar, e dizem que quando ele tem que pagar alguma dessas despesas, na realidade, quem paga é o Comitê para a Reeleição do Donald Trump, né? Porque ele arrecada dinheiro dos É, altos, né? Ele se lançou outra vez candidato à presidência e ele arrecada dinheiro dos tolos que acreditam nele, porque o Donald Trump é um vigarista. Aliás, eu quero dizer o seguinte, se não me engano, em 1981 ou 1980, eu estive em Nova York e eu vi, naquela ocasião, um jovem Donald Trump na televisão. E eu comentei com a dona da minha mulher, esse cara é um vigarista. A primeira impressão que eu tive dele, realmente, foi essa, é um vigarista, e vem se confirmando através dos anos. Agora, além desse caso do estupro contra esta mulher, temos um caso talvez ainda pior para ele financeiramente, que é o da fraude do seu esquema financeiro, do chamado Império Trump, de construção imobiliária. Aliás, eu me lembro que havia até um hotel no Rio de Janeiro
tinha lá um É. negócio escrito Trump. Bom, e ele está correndo o risco de ser condenado a pagar 370 milhões de dólares. Está correndo risco, nesse caso. Aliás, o juiz ia dar uma decisão hoje, pode estar acontecendo nesse momento, uma decisão do juiz de quanto o Trump terá que pagar como punição pelas fraudes que cometeu. Há o caso na Flórida dos documentos que ele ilegalmente levou para a sua residência lá de Mar-a-Lago, na Flórida. Esse caso está andando muito devagar, porque a juíza que está à frente desse caso foi nomeada pelo Trump. Que, aliás, é uma das coisas mais incríveis que acontece aqui nos Estados Unidos, Novaes, é o seguinte: nos Estados Unidos, todo mundo é rotulado como republicano ou democrata. Quando eu me tornei cidadão americano, compareci à cerimônia, e a primeira coisa que me perguntaram, quando assinaram lá o documento, me concedendo a nacionalidade americana, é se eu estava me inscrevendo no Partido Democrata ou no Partido Republicano. E eu falei, eu não estou me inscrevendo em nenhum partido, mas aqui é a tradição, todo mundo se inscreve, ou num ou no outro. Então, você tem o seguinte: ministros da Suprema Corte, aí já vem identificado, Clarence Thomas, Partido Republicano. Aham. Então, o sujeito se sente já naturalmente coagido. E essa mulher, lá na Flórida, ela é uma republicana registrada de carteirinha, Partido Republicano, está aqui. Então, ela está fazendo tudo para Está levar, emprenhando lá, né? Está cozinhar emprenhando. devagar esse processo, porque é o que o Trump quer. O Trump quer adiar ao máximo esses processos para que, caso ele seja eleito presidente, ele mande parar com tudo, ou até se perdoe a si mesmo, porque o presidente tem o poder de perdão, pode perdoar a si mesmo. Então, esse processo está andando muito devagar. Temos um processo na Geórgia, que é um processo muito sério, muito grave, que é o de fraude eleitoral. Ele queria arranjar lá 2.000 e tantos votos Foi. Isso foi noticiado, isso saiu nos jornais. para que ele ganhasse a eleição na Flórida, porque você sabe, aqui nos Estados Unidos, o que vale é o colégio eleitoral. É uma Julgado, mas aí. democracia estranha essa. Eu não sei se eu estou falando demais, se eu estiver falando demais, você me interrompa. Mas eu acho interessante contar essa história. Mas aí, a procuradora da Geórgia, que está à frente desse processo, pisou na bola de uma forma catastrófica. E está ocorrendo, nesse momento em que nós conversamos, está ocorrendo um inquérito na Geórgia, em que ela está depondo e outras pessoas estão depondo para saber se ela continua à frente desse processo contra o Trump ou não. Se o juiz determinar que ela não pode continuar à frente desse processo, vai embolar o meio de campo e esse negócio vai ficar lá para as calendas. Vai andar muito mais devagar. E Mas tudo... o Trump tem aí 90 processos nas costas, né? São Eu não sei se ele 4 vai processos com responder a todas 91 acusações. as ações. Mas o que acontece é o seguinte: tudo isso porque essa senhora ela teve a má ideia de nomear como investigador neste processo. Ela é a procuradora do estado da Flórida. E ela nomeou como investigador um amante dela, um seu namorado. E tudo se resume em saber se ela já mantinha relações com esse cidadão antes de nomeá-lo ou se apenas começou a ter uma relação com ele depois de nomeá-lo. E aí, porque o que acontece é o seguinte: esse cidadão ganhou cerca de 700 mil dólares de despesas e honorários do Estado da Geórgia para ele fazer isso. 700 mil, um pouco mais até de 700 mil dólares. E começou a viajar com esta senhora para o Caribe, para a Flórida, para a Califórnia, fazendo cruzeiros marítimos e pagando tudo com o cartão de crédito dele. Então, resta saber o seguinte: isso era uma forma dele retribuir o favor de ter sido nomeado investigador ou não? Diz essa senhora, essa mulher, Fannie Williams, que não, ela pagou tudo para ele, a parte dela, das despesas. Mas, minha senhora, cadê os recibos? Eu não tenho. Como eu não tenho? Não tenho porque eu paguei em dinheiro vivo, cash. A senhora pagou em cash? A senhora. Que história é essa? Hoje em dia ninguém usa. Ou não vai dizer, há anos eu não tenho $1 no bolso. Ninguém mais paga cash. Tá entendendo? Eu não vou na quitanda e compro uma banana cash. Pago tudo com cartão de crédito, todo mundo. E essa mulher anda com o dinheiro na bolsa
e diz que pagou, veja só, despesas elevadas para cruzeiros marítimos e outras coisas. Ela diz que pagou todo cash porque ela tem o hábito de andar com dinheiro, guardar dinheiro cash ao vivo, dentro de casa e na bolsa. Então, é uma história cabeluda para mim. Tá? Eu não acredito nela, eu acho uma pena, porque eu quero que o Trump seja processado, mas eu acho que essa mulher, no mínimo, é uma idiota ou é desonesta. Eu acho que ela vai escapar, porque tá entendendo? Na justiça há muitas maneiras de você alegar uma coisa, alegar outra, e você pode chegar no tribunal como ela chegou e pedir ao juiz que não aceite determinada prova apresentada pela parte contrária. Tal. São aquelas filigranas jurídicas. E, além de tudo, ela anda pelos jornais e televisões dizendo que ela é vítima de racismo, que ela é negra. Ela não é vítima de racismo coisa nenhuma. Ela simplesmente pisou na bola e estamos agora vendo o que, é que vai acontecer com esse processo. E o outro, último processo é o da Suprema Corte, essa que eu acabei de dizer que tem o Clarence Thomas com carteirinha do Partido Republicano e outras coisas, decidir se o Trump goza de imunidade ou não. E parece que também vão decidir hoje. Se eles decidirem que o Trump goza de imunidade, Trump vai escapar. Parece que eles vão ter o bom senso, ao menos, de dizer não, ele não goza de imunidade absoluta, porque ele não é um imperador, ele é apenas um presidente. Então, o processo vai continuar para frente. Então, é para dar uma ideia a você de isso é o que está se passando aqui nos Estados Unidos, enquanto aí no Brasil as pessoas estão celebrando o Momo, os foliões estão se Uma coisa movimentando. curiosa é a seguinte: hoje em dia, quem usa dinheiro, né, a cédula, o dinheiro vivo, É, sobretudo muito dinheiro, pouco dinheiro não, é. porque aqui no Brasil há uma pobreza muito grande e tem muita gente que usa essas notinhas de R$ 2, R$ 5. Mas quem usa dinheiro vivo é sempre um suspeito. Pois é. Não tem mais. Se o cara pega e é apanhado com dinheiro vivo dentro de casa, ele é suspeito. Se ele paga alguma coisa com dinheiro vivo, ele está lavando o dinheiro também. É uma ironia, né, É, dos tempos modernos. Quer é, é. dizer, que a gente hoje em dia usa o Pix, usa cartão, enfim, e o dinheiro quase não circula, a não ser em ocasiões excepcionais. Mas eu quero dizer a você o seguinte: a gente ficou de conversar, e é bem a propósito aí esse assunto sobre o Trump e sobre os republicanos, porque lembra que nós, em um outro programa, conversamos sobre aquele livro daquele professor de Harvard, o Stephen Levitsky, Lembro. e como Até as o José democracias. Augusto Barcelos, que é um amigo meu que mora em Massachusetts, botou uma notinha no Facebook dando justamente o nome do autor e o nome do livro, porque na ocasião você não está lembrando. Como morrem as democracias, ou como as democracias morrem. Exatamente. E que o autor, professor de Harvard, ele fala num determinado momento que os republicanos não têm compromisso com a democracia. Isso Nenhum. é estarrecedor. Isso é estarrecedor, porque os Estados Unidos são considerados o país modelo em matéria de democracia, Mas né? não Grande. são, não Mas são. não, claro que não, claro que Eles não. são considerados, mas não são, porque o colégio eleitoral é uma É coisa lógico. democrática. Falamos sobre isso da E última nos vez. Estados Unidos há uma diferença, eles mesmos dizem, os americanos, uma coisa é a república. Isso É. significa, é um governo público, não é uma monarquia, é um governo representativo, não é uma monarquia. E outra coisa é a democracia, que é a eleição pela maioria. Nos Estados Unidos, o presidente não é eleito pela Pela maioria. maioria, não é. E o bom exemplo é o Al Gore, não é? O Al Gore foi um bom O exemplo caso do também. Bush, E do Al Gore, agora, e agora e o essa Trump também. A que primeira concorreu com o eleição, Trump em 2016, o Trump também perdeu perdeu, direto. Tá entendendo? Ele ganhou no perdeu, colégio eleitoral. Então, perdeu no voto direto. os Estados Unidos não Exatamente. podem se mostrar ao mundo como um modelo de democracia, porque eles têm esse grave defeito do colégio eleitoral. Mas continue. Não, o que eu quero dizer é que nós ficamos, inclusive, de conversar sobre isso, sobre a É, democracia. Quer dizer, eu não sei se foi a chegada do Trump que tirou a extrema-direita do armário, é, e aí começou a pipocar extremistas no mundo inteiro, e o mais recente é o Milei, lá na Argentina. é. Né? Hoje está no jornal que vai haver um encontro entre aquele presidente da Hungria, que eu nunca sei o nome, Viktor Orbán. que o Orbán,
Victor Orbán. Um encontro entre o presidente da Argentina, da Hungria e o Trump. Eles vão se É, encontrar aí, não sei tipo, aonde, se é na Argentina, exatamente. Quer é, dizer, então eu acho que essa questão da democracia, a democracia está sendo agora despida daquele espírito de que era uma cracia, um é, governo, uma cracia inabalável, assim é, como as pirâmides do Egito. E não, exato. a gente está percebendo hoje que não é bem assim. Quer dizer, eu já sei disso há muito tempo. No início dos anos 90, quando eu escrevi o livro Capitalismo para Principiantes, eu termino dizendo que é impossível o casamento da democracia com o capitalismo. Porque se a democracia propõe a igualdade, o capitalismo estimula a desigualdade. Então, é um casamento que não dá certo. E a gente vê isso na prática. Aqui É, no Brasil, por exemplo, tem lá, todo homem é igual perante a lei. Mentira! Não é, é igual perante a lei, não é verdade. Aqui eu estava vendo na nossa Constituição, no artigo 3º da Constituição, diz assim, que os objetivos fundamentais da nossa democracia é uma sociedade livre, justa e solidária. é, Nos meus 50 anos de leitura, é. eu nunca vi ela ser livre, muito menos justa e é solidária no câncer, como dizia o nosso Nelson Rodrigues, ou então nas doações para os esquecidos da democracia. Quer dizer, não, é preciso que se avalie aí esse regime político que ele não casa com o sistema econômico e provoca cada vez mais desigualdade. Outro dia saiu uma pesquisa aí de um Instituto Internacional de Pesquisa falando que dos 193 países do mundo, eu não sabia que são 193 os países que nós temos aí neste De planeta. repente são 194 ou 192, de repente some um, é incorporado a outro. A Palestina é um país, ninguém sabe. Não, e Tuvalu, aquela ilha lá nos É, fundões do Pacífico, vai desaparecer aí em é mais uns verdade. 10 ou 15 anos, né? Vai submergir, vai É, ser uma cidade submersa, um país submerso. o aquecimento global. Exatamente. Outro dia saiu um texto enorme aí sobre das pessoas lá de Tuvalu que já estão providenciando para se mudar de lá, porque aquilo está afundando cada vez mais. Mas Mas, continua, você estava falando dos 193 países. pois é, dos 193 países, esse Instituto Internacional de Pesquisa aí, que eu não me lembro o nome, ele faz um levantamento sobre as desigualdades sociais e econômicas, né? Desigualdade. O Brasil só está na frente de 7 países, ou seja, dos 193, tem 7 atrás do Brasil em matéria de desigualdade, e todos os 7 são africanos, É, claro. é. Né? É isso. Então, você tem 176 à frente do Brasil. Né? Tem É 7 verdade. mais 186, 186 na frente do à Brasil. frente do Brasil. E a desigualdade ela se aprofunda. É. Então, a gente não pode chamar isso exatamente de uma democracia, pô. Já que você está falando em democracia, como é que ficou a história aí do Bolsonaro, a tentativa de golpe? Como é que andam Não, as. continua. Agora descobriram que o Braga Neto andou incentivando a viralizar aí uma série de. Porque eles têm uma rede enorme. Os bolsonaristas têm uma grande rede aí de atores que manuseiam aí a internet e tem os seus seguidores. E É, o Braga Neto aí botou a boca no trombone para viralizar aí ataques ao ministro ao comandante do Exército e a outros generais. Hoje, o que tem na manchete dos jornais é exatamente isso. É a posição do Braga Neto, que foi vice do Bolsonaro, aí estão desmascarando aí as ações do Braga Neto. Então, parece que o desenho da tentativa de golpe ele está cada vez mais nítido, cada vez mais claro que houve uma armação nesse sentido. Eu, inclusive, escrevi hoje um texto no Facebook chamado olhar. Diário de um Patriota, entre aspas. Então, É, é o diário de um bolsonarista que vai para Brasília no dia 7 de janeiro para a festa da Selma. é, Você é, sabe que a festa da Selma é. era
codinome para o É. movimento lá de Então, Brasília. são as chamadas de vivandeiras, né? Isso era uma linguagem do Marechal Castelo Branco, que foi um ditador do primeiro, né? Foi. Dessa última ditadura no Brasil, dizendo que eram as pessoas que vão para as portas dos quartéis pedir aos militares golpes, né? Essa é uma longa tradição no Brasil, são as vivandeiras, né? Já desde aquela época e épocas anteriores, isso existe no Brasil, né? Então, pessoas. Não, a história do Brasil é pontuada por intervenções ou ações militares, por É, ditaduras. Aliás, a proclamação da República já foi em cima de uma já foi ditadura. exatamente isso. Despejaram lá o Deodoro e entrou o É, Floriano é, e tocou a República para frente, mas foi uma ditadura. E o que eu digo é o seguinte: aí as pessoas ficam falando da democracia na Grécia Antiga, mas por mais boa vontade que o Péricles teve com é, relação à igualdade através da democracia, ela nunca foi perfeita, é. porque na eclésia, lá na Assembleia, só entravam os homens livres, não entravam mulheres, não entravam escravos, não entravam estrangeiros. A democracia nunca foi aperfeiçoada. Quer dizer, aqui no Brasil, as mulheres começaram a votar nos anos 30, pô. Não só no Brasil, né? Nos Estados Unidos, na Inglaterra, em outros países também. Só no início do século XX elas tiveram direito a voto, né? Pois é, mas eu estou dizendo que no Brasil demorou um pouco mais. Né? Demorou mais ainda no Brasil, como é de É, praxe, né? E o que acontece é o seguinte: hoje há uma gigantesca. É outra coisa que se falou muito há algum tempo, foi na globalização e na interdependência econômica entre os diversos países, isso ia levantar o nível econômico dos países mais atrasados. Ao contrário, é o que está acontecendo, cada vez maior a diferença econômica entre os países mais ricos e os mais pobres. Isso você vê no que está acontecendo aqui, que é outro ponto importante aqui, que vai ser muito importante na eleição dos Estados Unidos, é a imigração em massa para os Estados Unidos desses países pobres, porque as pessoas ficam desesperadas. Você falou há pouco nas mudanças climáticas que causam ou inundações, ou secas, elevação de temperatura, tudo isso, é claro, vai se refletir na produção da agricultura, dos alimentos para esses povos, e o que acontece é o seguinte: eles tentam invadir a Europa pelo sul, pelo Mediterrâneo, ou entrar pelos Estados Unidos de qualquer maneira, no peito e na raça, pelo Rio Grande, né, que faz a fronteira entre os Estados é, Unidos e o México. é. E isso vai ser muito importante. Aliás, na eleição americana, outro dia até, Novaes, eu falei que eu escrevi já há algum tempo, bastante tempo, fins do século passado, eu escrevi um livro sobre os imigrantes brasileiros nos Estados Unidos. Falou sobre isso, você É, falou e, sobre isso. até hoje eu me arrependo de não ter aceito o convite da sua editora, uma das suas editoras, ah, para imprimir esse livro. E eu perdi o controle desse livro, porque eu fiz uma chamada edição do autor e nunca mais tive controle do livro, porque eu aqui nos Estados Unidos e o livro no Brasil. Mas outro dia eu descobri que esse livro ainda existe e está à venda no Brasil, É. numa editora chamada Editora 34. Eu nem sabia que existia uma editora chamada 34, não sei como essa editora se apoderou do meu livro e eu perdi totalmente o controle sobre esse livro. Mas voltando aí um pouquinho, quando você Ah, falou da desigualdade aí, das diferenças entre os países pobres e ricos, a desigualdade dos países é igual à desigualdade das populações dentro dos países. Tanto que os países africanos que estão atrás do Brasil, que são mais desiguais, existe uma camada de meia dúzia de ricos e milionários e o resto da população. Agora, eu gosto muito, embora isso possa parecer um pouco bizarro, eu gosto muito dessa volta, eu chamo até de efeito bumerangue, os africanos retornando não, ou invadindo a Europa. Quer é, dizer, é um efeito é a resposta do colonizado para o colonizador. é.
É o que está acontecendo. É o que está Os acontecendo. europeus chegaram lá na África e esquartejaram a África ao seu bel prazer, quer dizer, É. não respeitaram as fronteiras étnicas e tribais, nada. Cortaram aqui, cortaram ali. Agora os africanos estão indo para a Europa atrás dos seus colonizadores, enchendo o saco, pô, É. e superpovoando lá. Esse é um tema cada vez mais atual, nós vamos continuar com ele na próxima semana e outro, né? Eu darei também notícias sobre o que está acontecendo aqui nesse carnaval político Agora nos me diz uma Estados coisa, Unidos. só para terminar. Você está melhor? Você vai correr a maratona final? Olha, eu estou ainda, eu tive uma torção de É. tornozelo é uma coisa séria, né? Estou ainda Ah, mancando, mas espero, na próxima semana, reiniciar meus treinos. Darei notícias. Semana que vem a gente fala, mesmo dia, mesma hora. ok. Valeu, Um querido. abraço. Tá bom, um abraço grande. Melhoras aí para o seu Obrigado. tornozelo. Melhoras para o seu tornozelo. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado.